Olá, boa tarde no nome de Jesus, mais um fim de semana aqui juntos. Como nós tínhamos prometido, nós estamos aqui hoje prontos para, junto com você, junto com o Espírito Santo, passear com Jesus pelo Apocalipse. Muita gente tem me chamado, mandado mensagens privadas, dizendo que tem medo do Apocalipse. Pessoas que não sabem a última frase do livro de Apocalipse, onde Jesus diz, eu venho pronto, e nós devemos dizer, vem logo, Maranata, vem Jesus, porque quando ele chegar, ele vai nos redimir de tudo que nós estamos passando. Mas o mais interessante é que você entenda a sequência, porque todos nós falamos dos últimos tempos, e quando Jesus quer nos contar o que vai acontecer nos últimos tempos, nós não queremos saber. Por quê? Porque é como aqueles artistas que estão aparecendo agora na televisão, querendo mostrar um Jesus bonitinho, querendo mostrar um Deus que é só amor, mas esquece que Deus é justiça e que Deus retribui a cada um segundo as suas obras. Então, o Apocalipse nada mais é, como nós vimos, que uma revelação do que já está acontecendo e do que vai acontecer. Nós vimos que Jesus nos orientou como nós devemos ser, ele nos elogiou as coisas boas, elogiou as coisas más que nós estamos fazendo, elogiou e nos disse quais seriam as consequências, o que nós devíamos fazer, isso no início do Apocalipse, dando a ideia dessas mensagens recebidas às 7 igrejas do Apocalipse, ou seja, falando diretamente ao pastor responsável por essas igrejas e falando diretamente ao meu coração, ao seu coração. Logo depois dessa mensagem, então, iniciamos o nosso passeio com Jesus por Apocalipse, já estamos lá pelo capítulo 5, 6. Jesus começa, através do seu anjo, a mostrar para Paulo, a mostrar a João e a mostrar a nós também, uma visão do trono de Deus. Ou seja, uma visão apocalíptica, porque é muito complicado você imaginar Deus centrado num trono, que o seu rosto é totalmente cintilante, que do lado do trono há um arco-íris. É muito louco você entender que do lado do trono de Deus saem raios e trovões e que do lado dele tem 24 anciões de dia, senhores maiores com suas coroas, que existem do lado dele vários querubins, que existem também 4 seres viventes, um com forma de homem, outro com forma de leão, outro com forma de águia, outro forma de touro. É muito difícil entender essas visões, mas o mais importante é que Deus revelou para nós, através do Apocalipse, o poder do trono dele, que ele está sentado num sublime alto trono, onde de lá vem todo o poder, todo o controle sobre tudo que está acontecendo na Terra e do que vai acontecer. E lá ele mostra exatamente uma coisa mais importante do Apocalipse, é que Deus estava sentado no seu trono, tinha um livro selado com 7 selos e ninguém conseguia abrir esse livro. E foi dado a oportunidade a um cordeiro. Que cordeiro? O Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Quem é esse? Nós oramos a vida inteira essa oração, mas não sabemos. O Cordeiro de Deus é o próprio Jesus. Ele foi o único achado digno de abrir os livros que estavam escritos na mão direita de Deus e nos quais eles vão contar o que vai acontecer nos últimos tempos. Por que Deus quer fazer isso? Deus quer fazer isso para que eu e você entendamos que nós devemos nos cuidar das nossas vestes, cuidar da nossa posição realmente de cristãos. E a partir daí, então, o Senhor começa a mostrar o primeiro passo que eu quero falar com vocês, que são abrir os 7 selos do livro. Ou seja, vai abrir selo por selo, cada selo vai aparecer uma figura, vai aparecer alguma coisa para que depois seja lido o que está escrito no interior do livro. Deu para entender? Ok, o primeiro selo que se abre, que Jesus abriu do livro, é o primeiro selo onde vai aparecer um cavaleiro montado sobre um cavalo branco. Um cavaleiro que foi dado uma coroa e foi dado um arco. E ele está determinado a vencer. Ou seja, um cavaleiro montado num cavalo branco. Foi o primeiro selo aberto e quando você for ver lá no final dessas nossas ministrações, vai ser o cavaleiro branco que vai aparecer depois que o Senhor julgar toda essa terra, depois que ele liberar os mortos que morreram com Cristo, vai aparecer um cavaleiro montado num cavalo branco e o seu cavalo e o seu nome é Palavra de Deus e na costa desse cavaleiro vai estar escrito Senhor dos Senhores, Rei dos Reis,
nada mais é que o próprio Jesus, que vai aparecer montado num cavalo branco. Muito bonito, muito bacana isso. O segundo selo que aparece no Apocalipse, aí a coisa já começa a ficar um pouco desagradável. Ou seja, o segundo selo vem um cavalo vermelho. E sobre esse cavalo vem um cavaleiro que tem o poder, presta bem atenção, de tirar a paz da terra. Ou seja, primeiro Deus manda ao próprio filho dele como determinado a vencer, mas ao mesmo tempo, para ter todo o cenário que Deus quer passar para nós, vem o segundo selo, onde existe o cavalo vermelho, no qual vem um cavaleiro montado nesse cavalo vermelho, de que tem o poder para tirar a paz. E ele tem uma grande espada, e sabe o que ele faz? Ele faz com que os homens se peleiem, briguem uns com os outros. Ele veio tirar a paz da terra. O terceiro selo que se abre, antes de ler o que está escrito no livro que o próprio Deus tem nas mãos, o terceiro selo vem um cavaleiro preto, um cavalo preto com um cavaleiro montado nesse cavalo preto, e ele traz uma balança, ou seja, dentro desse livro então, nós vimos, vai aparecer o cavalo branco com um cavaleiro predestinado a vencer, que é o próprio Jesus, vai aparecer um cavaleiro vermelho, um cavaleiro montado num cavalo vermelho, que é o que tira a paz da terra, e vai aparecer o juízo, que é a balança. O quarto selo vem um outro cavalo não muito bacana, um cavalo amarelo, e o cavaleiro que está sobre ele, sabe quem é? É a morte. E essa morte vai destruir, através desse personagem, um quarto de toda a terra. O quinto selo, aí nós já não gostamos muito. No quinto selo aparecem aqueles crentes que já morreram, que não vão chegar ao fim dos tempos, como nós queremos buscar, que já morreram, foram os nossos queridos que morreram acreditando em Deus, e eles estão no quinto selo, quando Jesus abriu, aparecem essas pessoas clamando para que Jesus vingue o sangue dessas pessoas que morreram. Ok. No sexto selo vai aparecer um terremoto terrível, onde vai haver a destruição desse céu que você vê, dessa terra que você vê. As pessoas as quais vão receber um sinal de Jesus na sua testa dizendo, esse é meu, essas pessoas serão poupadas. Os que não têm esse selo, os que não estão escritos nos livros da vida, vão perecer. Essas pessoas, nós inclusive, estamos predestinados a passar por toda essa tribulação que está chegando perto de nós. Mas, ao chegar ao fim do mundo, nós vamos ser preservados. E o último selo, o sétimo selo, ele diz que houve, presta bem atenção, um silêncio no céu. Ou seja, nesse momento, aparecem nos céus orações nossas, as quais nós oramos para o nosso Deus, e nesse momento o Senhor recebe as nossas orações, mas ele define, junto com o julgamento dessa terra, junto com o julgamento desses homens, dessas mulheres que ficaram aqui na terra e não quiseram manter-se junto com ele, ele decide derramar sobre a terra, presta bem atenção, o nosso Deus que é amor, o nosso Jesus que é querido, ele resolve derramar sobre a terra o seu fogo, o fogo de Deus. E ele vai destruir, ele vai se manifestar de uma forma poderosa. Por isso muitos de nós gostamos de dizer, desce o seu fogo em nós, Senhor. Sim, o fogo de Deus, quando desce sobre nós, vem para queimar tudo aquilo que não está bom, tudo aquilo que está ruim, como ele já deixa escrito no Apocalipse, que ele vai derramar todo o fogo dele sobre a terra para determinar tudo isso. E quando ele termina de abrir esses 7 selos, onde você viu o selo do vencedor de Jesus, você viu o selo daqueles que vão tirar a paz, você viu a morte, você viu a balança do juízo, você viu as pessoas que morreram lá atrás, você viu que vai haver silêncio nos céus, Deus deixa claro a partir de agora, junto com essas visões, ele começa a mostrar uma situação muito interessante. É que quando ele derrama o fogo dele sobre a terra, o que vai acontecer? Algumas trombetas vão ser tocadas. Quantas trombetas? Serão tocadas 7 trombetas. Em cada dessa trombeta, como em cada selo, vai haver um significado. Em cada dessas trombetas tocadas vai acontecer um fato horrível, porque o Senhor está deixando bem claro que essa terra na qual nós vivemos, que foi entregue para Satanás, ela é uma terra que não quis seguir os propósitos dele, e ele está irado, e ele, além de derramar agora o fogo, mais para frente vocês vão ver que ele vai derramar as taças com as suas iras sobre essa terra. Então vamos lá, primeira trombeta,
que vai acontecer? Tranquilo, tranquilo. A primeira trombeta, a hora que for tocada pelo anjo, vai cair granizo e fogo sobre a terra. E 1/3 da terra, de toda a terra, seja ela árvores, relvas, 1/3 de toda a terra vai ser destruída. A segunda trombeta a ser tocada, o que vai acontecer? Um monte em chamas vai ser jogado no mar. E esse monte em chamas jogado no mar vai provocar com que 1/3 dos animais do mar, 1/3 de toda do mar e de 1/3 das embarcações que estão sobre o mar sejam destruídas. A terceira trombeta a ser trocada, vai vir uma estrela cadente com fogo que vai cair, sabe aonde? Nos mananciais de águas. E esses mananciais se tornarão imbebíveis e muita gente que beber a água vai morrer. 1/3 da terra, 1/3 do mar, 1/3 das águas. 3 trombetas. A quarta trombeta, o que vai acontecer? 1/3 do céu, 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas vão perder a luz. Ainda não vai ser o fim desses céus, dessa terra, mas 1/3 vai ser desaparecido. E o que vai aparecer agora? Nesse momento, aparece, quando você lê a Bíblia, um anjo com forma de água e voando e dizendo assim, ainda faltam os 3 ais de Jesus. Meu Deus! Então tocou a trombeta, desceu granizo e fogo. A segunda trombeta tocou chamas no mar, acabou com 1/3 do mar. A terceira trombeta, 1/3 das luzes do céu se apagam. O que vai acontecer agora? Agora vem a quinta trombeta. O que vai acontecer com essa trombeta? Vem uma estrela que cai do céu, não é uma estrela pegando fogo, uma estrela foi jogada do céu, caiu na terra, e sabe o que ela fez? Foi dado a ela o direito de abrir um abismo que tinha aqui na terra, e desse abismo saiu uma fumaça terrível, e de dentro do abismo, essa estrela abriu a porta para gafanhotos. A Lucy detesta gafanhoto, mas quando ela souber que quando tocar a quinta trombeta, o primeiro ai de Jesus, esses gafanhotos que vão sair da terra não vão destruir as vegetações. Sabe o que eles vão fazer? Foi dado um poder para ele nas suas caudas, como caudas de escorpiões, e eles vão picar os homens e as mulheres que não estão com o Senhor Deus, que decidiram continuar ainda adorando a Satanás, adorando os seus ídolos, adorando as suas coisas erradas e fazendo das suas imoralidades. Eles vão picar essas pessoas, vão passar um período de quase, diz a Bíblia, 5 meses, que a gente não sabe quanto é esse tempo, tendo dores terríveis. Esse é o primeiro ai. O segundo ai, que é na sexta trombeta, sabe o que vai acontecer? Os anjos vão cair e vão destruir 1/3 de toda a humanidade, com fogo, com enxofre e com fumaça. E o pior de tudo é que a Bíblia diz que mesmo acontecendo isso, a primeira, a segunda, a terceira trombeta, mesmo sabendo dos 7 selos que já foram abertos, os homens não se arrependeram. Diz a Bíblia, eles continuam com a sua idolatria, eles continuam adorando demônios, eles continuam ainda com as suas imagens, eles ainda continuam fazendo as suas feitiçarias e consultando os mortos, eles ainda continuam com as suas imoralidades sexuais, roubando, assassinando, ou seja, a situação continua. E aí vem a 7ª trombeta. E quando chega a 7ª trombeta, a coisa fica feio, porque é o tempo final, tocada a trombeta, é o tempo do julgamento, as vozes do céu dizem, agora, nesse momento, vai ser julgado os céus e a terra, e vão ser abençoados os santos, vão ser abençoados os profetas, vão ser abençoados os servos de Deus, que se mantiveram fiéis a toda essa tribulação. Deus vai recompensar cada um com o bom que cada um fez. E depois de tudo isso, de recompensar, de julgar os mortos, julgar os vivos, vai acontecer um grande terremoto e vão cair pedras de granito de até 35 quilos sobre as pessoas, e esse é o último ai, e a partir daí se acaba todo esse mundo que nós vivemos. E a partir de agora, então, esses homens que não se arrependeram, esses homens vão ser tratados de uma forma muito especial. Então, o vídeo de hoje termina aqui, onde nós falamos dos selos, falamos das trombetas, dos 3 ais de Jesus. Então, que eu e você possamos ficar preparados, porque sabe o que o Senhor quer? Ele quer que eu e você sejamos capazes de comer desse livro, que é a Bíblia,
que é gostosa quando nós bebemos, sabe a mel na nossa boca, mas quando entra no nosso estômago, ela é como fel. É difícil de digerir, mas o Senhor quer que eu e você aprendamos a digerir tudo isso, o que vai acontecer. Então, hoje nós aprendemos juntos, passeamos com Jesus pelos 7 selos e pelas 7 trombetas. Esperemos que no próximo fim de semana tem mais. Que Deus te abençoe. Cuidado, quando Jesus vem, ele não vai nos avisar. Ele diz que ele vai vir como ladrão. Deus te abençoe.